Hoje eu vou te ensinar o que são os bonds, que é uma forma tradicional de você investir em renda fixa nos mercados internacionais. Então vamos lá. Fala pessoal, como é que vocês estão? Eu me chamo Guilherme e você está no canal da Capital Global, mas isso você já sabia. E no vídeo de hoje eu vou te ensinar como que você pode fazer para investir em títulos de renda fixa negociados fora do Brasil, emitidos aí no mercado internacional, que te paguem em dólares, que te paguem em euro, para você começar a construir o seu capital global, começar a ganhar em moeda forte e potencializar os seus resultados. Então se você gosta de conteúdos como investimentos, empreendedorismo, planejamento tributário, estruturação offshore e internacionalização, considere se inscrever no canal, porque eu tenho certeza que você vai gostar das dicas que a gente traz por aqui. E mais, já aproveita e clica no botão do sininho também, que é para receber uma notificação sempre que sair novidade para você por aqui. E também já aproveita e dá um like nesse vídeo que a gente ensina sobre bonds, para mostrar para o YouTube que esse conteúdo é relevante para você e também que é relevante para os outros usuários dessa plataforma, para que a gente consiga atingir ainda mais pessoas com o nosso trabalho. Mas então vamos lá, o que são bonds? Como que se faz para investir nesses títulos de renda fixa negociados nos mercados internacionais? Bonds, na tradução para português, é algo como obrigações. E aqui no mundo dos investimentos, significam os títulos de dívidas emitidos por alguém que vai se comprometer a te pagar algum valor no futuro. Por exemplo, o governo americano ele emite um Treasury Bond e ele vai te vender por 100 dólares. Aí você dá 100 dólares para o governo hoje e aí ele se compromete a daqui a uns anos te pagar, sei lá, 110 dólares por causa disso. Esse título de dívida que você comprou, ele é um bond. E aí existem várias classificações de bonds de acordo com quem é o emissor. A gente tem, por exemplo, os bonds governamentais e os bonds privados. Nos bonds governamentais, a gente vai ter os T-bonds, Treasury bonds, que normalmente eles têm um prazo de vencimento mais longo. No caso dos Estados Unidos, aí, normalmente é 10 anos, mas hoje em dia eles já estão negociando com T-bonds aí de 30 anos. A gente também vai ter os T-bills, que costumam ter um prazo de vencimento próximo a 1, 2 anos, e os T-notes, que costumam ter um prazo de vencimento entre 2 e 10 anos. Os bonds americanos, eles são a forma de investimento mais popular aí desse mercado, e tem muita liquidez aí na negociação, o que significa que se você comprou hoje um bond do governo americano com vencimento para daqui a 30 anos, mas você já quer se desfazer dele amanhã, você consegue com certa facilidade até negociar e vender esses bonds no mercado secundário. Além disso, os T-bonds americanos eles oferecem pagamentos semestrais, ainda que o prazo de vencimento do final dele seja mais longo. Então a gente paga o proporcional aí a cada semestre. Isso em regra, né? Não quer dizer que vai ser sempre assim. E você também precisa ter em mente que quanto mais distante for o prazo de vencimento de um bond, desse título, mais volátil ele tende a ser aí na negociação no mercado secundário. E além do mercado dos bonds públicos, desses T-bonds, dos T-bills e dos T-notes, emitidos pelos governos dos Estados Unidos, da Europa e de diversos países, lá fora a gente também tem um mercado muito robusto dos bonds privados, dos corporate bonds, que são aqueles emitidos por empresas em regra negociadas nas bolsas de valores. É algo parecido com o que a gente tem com as debêntures aqui no Brasil, só que com a diferença de que vai ser um mercado muito mais maduro e com muito mais liquidez e opções do que a gente tem aqui no nosso mercado interno. E também vai ter algumas diferenças de ordem operacional e de ordem tributária. Mas é mais ou menos a mesma coisa, você vai estar comprando um título emitido, sei lá, pela Apple, pela Microsoft, que você vai pagar 100 dólares nesse título, na esperança de que ela vai te pagar daqui a 3, 4 anos um juro sobre esses 100 dólares. Então ela vai te pagar os 100 que você deu hoje, mais uns 20 dólares, 30 dólares. E aí você ganha com o seu investimento. Uma renda fixa que, em regra, também já costuma ser pré-fixada. Você já sabe qual que vai ser no momento da sua compra. E além dessa classificação mais tradicional dos bonds entre públicos e privados, algumas outras pessoas também fazem uma classificação um pouco mais específica, mais profunda, que fala também em bonds supranacionais, que são aqueles emitidos pelo Banco Mundial, por exemplo, em bonds municipais, que são aqueles emitidos por
por cidades como Nova York, como Chicago, e também bonds bancários, que são aqueles que quando quem emitiu o título foi um banco e não uma empresa de tecnologia ou de algum outro setor negociado no mercado. Mas no fim do dia não tem muita diferença. Convém para mim mais separar apenas entre bonds públicos e bonds privados. E uma vez que você já conhece essas classificações, agora você precisa prestar atenção em quais que são as características que cada bond tem. Você precisa entendê-las antes de comprar qualquer título, porque a depender do que está escrito nesse título, o seu pagamento vai ser muito diferente. Por exemplo, a gente tem os bonds cupom que vão te pagar juros semestralmente, ainda que o vencimento seja só muito distante, e a gente vai ter os bonds zero cupons, que não vão te pagar os juros semestralmente. A gente vai ter também os chamados bonds conversíveis, que nada mais são do que os títulos que lá no vencimento eles vão te pagar não com juros em dinheiro, mas sim com ações, por exemplo, com uma participação na empresa que emitiu esses bonds. Alguns bonds também vão ter o chamado call, que é quando a empresa pode recomprar esses títulos antes da data do vencimento. E além dessas características mais gerais, você também precisa ver qual que é a moeda que o bond foi emitido, se é uma moeda forte ou se é uma moeda fraca. Você precisa ver qual que é a data de vencimento, qual que é os juros no vencimento, qual que é os juros acumulado. E o mais importante de tudo, o que os investidores precisam fazer antes de comprar os bonds, é olhar aí para quem que é o emissor e qual que é a capacidade desse emissor de realmente honrar com essa dívida que ele está assumindo, se ele vai te pagar lá na frente ou não. Aliás, é justamente por isso que o risco dos bonds vai ser classificado de acordo com quem é o emissor deles. Como eu te falei, os bonds emitidos pelo governo americano são considerados os mais seguros do mundo pela maior parte do mercado. Já os bonds emitidos por uma empresa que está quebrando, eles não vão ser considerados tão seguros assim. Mas aí a gente vai ver que tem algumas diferenças de classificação do risco do bonds quando se trata de bonds privados e quando se trata de bonds públicos. Nos bonds privados, a gente vai ter os chamados Investment Grade Bonds e os High Yield Bonds. Os Investment Grade Bonds são aqueles que possuem grau de investimento, eles possuem esse status que foi atribuído pelas principais agências de avaliação do planeta. Por causa disso, eles são considerados como títulos mais seguros. A chance de você tomar um calote é mais baixa, mas por outro lado, eles também vão te pagar menos juros. Já os High Yield Bonds, eles não possuem esse status de graus de investimento. Eles, portanto, são títulos que são mais arriscados, você tem mais chance de tomar um calote. Só que por outro lado, em compensação, os juros que eles vão te pagar também costumam ser mais altos. O risco é maior, mas o seu retorno pode ser maior também. Aí em termos de bonds públicos, a gente fala em risco soberano ou risco país, que é o risco do país que emitiu essa dívida dar o calote em você ou não. E aí você precisa lembrar que os países eles são responsáveis por emitir moeda também. Então muitas vezes eles não vão deixar de pagar o bond, mas eles vão inflacionar tanto a moeda deles que eles vão te pagar o que eles prometeram, só que vai valer menos. Por exemplo, a Argentina chegou a ter os juros de 70% em alguns casos, o que significa que se você comprar um bond argentino por 100 pesos, daqui a uns anos eles vão te pagar 170 pesos. Só que é bem provável que daqui a uns anos, em dólares, esses 170 pesos seja muito menos do que são 100 pesos hoje, então você vai ter perdido dinheiro. Isso considerando que a moeda da Argentina está perdendo muito para o dólar está disparando em relação ao peso, como você pode ver nesse gráfico aí da tela. E é por isso que muita gente também começa a ficar preocupada quando vê que o Brasil está pagando muito baixo nos juros dos títulos emitidos pelo nosso governo aqui. Porque veja, a gente não é a Suíça. Então, cara, se você está emitindo um título que vai pagar, sei lá, 4% em reais, pode ser que o investidor gringo, ele olhe para isso e ele prefere pegar um outro lugar que vai estar te pagando juros de 0,5% em, digamos, libras esterlinas ou alguma outra moeda forte. Talvez ele não esteja mais tão disposto a correr o risco do Brasil se o prêmio por isso não for elevado. Não precisa ser 70% como chegou ao extremo da Argentina, mas eventualmente um pouquinho mais alto certamente iria atrair mais capital estrangeiro.
E agora que você já entendeu quais são as principais características dos bonds e também o que você precisa se atentar na hora que você for comprar um deles, vamos aprender então como que você pode fazer para se expor a este mercado. E são duas as principais maneiras utilizadas por brasileiros. A primeira delas são por meio dos ETFs. ETFs são fundos listados nas bolsas. E lá nas bolsas americanas você encontra ETFs de bonds, que nada mais são do que fundos que possuem em seu portfólio uma cesta desses títulos de bonds, desses títulos de renda fixa. E a vantagem disso é que aí você não se expõe a apenas um único bond, assim, e sim a um portfólio mais variado, mais diversificado. E aí, cara, tem ETF de bond de tudo quanto é jeito. Tem aqueles que só vão focar em bonds emitidos por países emergentes. Tem aqueles que só vão focar em bonds emitidos por um único país, como os Estados Unidos, por exemplo. Aqueles que vão focar em bonds de 10 anos, aqueles que vão focar nos de 30 anos, aqueles que vão focar em bonds emitidos só por países da Europa, ou só por países que pagam em euro, ou só por países que pagam em dólar, ou ainda aqueles que fazem um mix de tudo isso e tentam tirar uma performance equilibrada entre bonds de emergentes, entre bonds de países desenvolvidos. Tudo isso é encontrado, tem ETF para tudo listado nas bolsas americanas. E isso acaba sendo uma facilidade para nós brasileiros. Afinal, às vezes é muito difícil a gente comprar um bond emitido, sei lá, pelo governo da Austrália, porque é difícil da gente abrir uma conta lá na Austrália em algum lugar que dê acesso para a gente comprar esse título. Agora, se um ETF compra esse título e está listado nas bolsas americanas, fica mais fácil porque a gente consegue acessar as bolsas americanas. Você pode abrir uma conta na Passfolio, por exemplo, e aí você manda o dinheiro para lá por alguma empresa como a Remessa Online. Eu vou deixar o link de ambas aqui na descrição. E se você abrir a conta na Passfolio por esse link, você vai ganhar uma ação de brinde, que pode chegar até $100 em alguns casos. Então não perde tempo, cara, clica lá. Agora você precisa ter em mente que esses ETFs também podem ter algumas desvantagens. Por exemplo, para alguns é vantagem ter uma cesta de bonds variadas, mas outras pessoas vão desejar ter apenas um único bond e elas não vão conseguir por meio dos ETFs. Elas vão ter que comprar esse bond diretamente. Além do que, às vezes a variação ali do ETF não é tão correspondente à variação do bond assim. Então você está comprando um derivado, você não está comprando o bond diretamente. Na verdade, o melhor dos caminhos, na minha opinião, se fosse possível, seria comprar o bond diretamente. Só que isso acaba que não é sempre possível, primeiro, porque como eu falei, o acesso na Austrália não é tão fácil quanto o acesso na Bolsa Americana para nós brasileiros, além do que o ticket para entrar costuma ser mais alto. Alguns bonds você só compra com $1.000 ou $100.000, e nas bolsas americanas com $50 acredito que já é possível comprar alguns desses ETFs de bonds. Em todo caso, a forma mais avançada, digamos assim, de você comprar bonds é comprá-los diretamente. E aí a primeira coisa que você vai precisar fazer vai ser vai ser peneirar aí qual que é o título que faz sentido para você. E para achar esse título você pode utilizar o site da Bolsa de Valores de Frankfurt, por exemplo. Então você vem aqui no site, clica em Bonds, depois clica em Finder e aí vai ter essa ferramenta de pesquisa que é bastante completa. Você pode escolher pelo nome do emissor, pelo tipo do emissor, que pode ser bancos, empresas, governos. Pode escolher também pelo tipo do bond, pelo país, pelo investimento mínimo, que começa em $1.000, pela moeda, pelo tempo, pelo yield, que é os juros que te paga, e por aí vai. E aí aqui embaixo vai ter uma lista com todos os títulos, com todos os bonds. Então vamos pegar um exemplo, eu vou pesquisar aqui por títulos governamentais, vão me pagar em dólares e o yield tem que ser mais de 5% ao ano. Esse vai ser o meu filtro. E essa vai ser a lista final. Veja que para ter esses parâmetros, para estar pagando mais de 5%, a gente vai ter títulos emitidos por países que não são tão bons assim de crédito, como a Argentina, a Turquia e a Angola, países de maior risco. Então, como você viu aí, hoje os títulos de renda fixa estão pagando muito pouco. O pessoal brinca que a renda fixa morreu. Para você conseguir 5%, o que não é nada significativo, você vai ter que se expor a países que têm um risco maior de dar o calote. Dificilmente você acha um país de primeiro mundo com taxas tão elevadas. Na verdade, na data que eu estou gravando esse vídeo, você não acha. E é por isso que no vídeo do domingo passado, offshore, eu ensinei uma forma de você ganhar até 7,71% em dólares
pré-fixada aí por meio do mercado de finanças descentralizadas, ou DeFi, que é o mercado lá dos smart contracts, enfim. Eu tenho uma playlist inteira só explicando isso. Mas é claro, esse mercado de finanças descentralizadas, ele ainda não tem nem 1% da robustez que possui o mercado de bonds aí, o mercado de renda fixa tradicional. Em todo caso, na minha opinião, lá é o único lugar que hoje em dia você vai encontrar um juro sendo pago, uma quantia mais significativa e que em muitos casos, inclusive, vai ser com risco até mais baixo do que você vai ter no mercado de renda fixa tradicional. E não são só os títulos públicos que estão baixos, não. Mesmo os bondes de empresas não estão no seu melhor momento, você não vai encontrar retornos tão razoáveis. Então vale a pena você aprender um pouco sobre esse mercado de DeFi e aproveitar essa outra oportunidade de você começar a ganhar em moeda forte, construir a sua renda fixa passiva em dólares, por exemplo. Mas por esse vídeo a gente fica aqui, lembrando que isso não é recomendação de investimentos. Um abraço e até a próxima!